Muito boa tarde de domingo para vocês. Como estão? Por aqui está começando uma chuva de final de tarde, uma chuva de verão, sempre muito bem-vinda, mas com um certo impacto, como essas tempestades de verão vem higienizar a atmosfera. É muito bom. Caso você não tenha tomado conhecimento, nossas lives de domingo estão sendo, talvez esse ano inteiro, substituídas por um curso. Estamos chamando assim Diálogos Essenciais, Encontros Essenciais com o Cristo. Você está pronto para isso? Vamos lá? Encontros essenciais com o Cristo. Não há nada mais essencial nesse momento do que um encontro essencial com o Cristo. Seja muito bem-vinda, Valesca, minha grande amiga. Fazendo falta por aqui, minha amiga, mas certamente contribuindo aí com o Rio de Janeiro. Muito legal ter você aqui, muito legal ter todos os amigos e amigas aqui. Hoje, dando sequência à primeira parte do nosso curso, estamos tratando do início do Sermão do Monte, que todos os estudiosos concordam, confluem para ser o coração do Evangelho, o coração da doutrina de Jesus. Muito legal. E se o Sermão do Monte é o coração da doutrina de Jesus, as bem-aventuranças são o coração do coração. Então, começar por isso é começar com a essência. Por isso, encontros essenciais com Jesus. Estão previstos outros momentos essenciais, como um estudo sobre o mandamento maior, o amor do ponto de vista do Cristo. Depois, antes disso, vamos terminar o Sermão do Monte, que é as outras partes para além da bem-aventurança, depois os mandamentos, e por fim fechar os nossos encontros essenciais com Jesus com uma reflexão versículo a versículo sobre o Pai Nosso. O que vocês acham? Não é realmente um encontro essencial? Que assim seja para vocês e para mim. Vamos lá? Não se espantem com o suor. É que eu fui correr, tomei banho, mas o corpo ainda está quente. Faz parte. Muito bom. A primeira bem-aventurança, fizemos no domingo passado, é uma virtude surpreendente. Aliás, é fundamental nós nos surpreendermos com Jesus. O evangelho em grego vem significa boa nova. De que adianta uma boa nova se nós não nos surpreendemos? Veja que desastre se nós falarmos assim: essa parte eu já conheço, aquela parte eu já conheço. Ouça Beto Guedes falando: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, as bem-aventuranças para nós como um todo não são só uma série de conselhos espirituais. Claro que elas são uma série de conselhos espirituais, mas no nosso entendimento são mais que isso. São um roteiro, um passo a passo das conquistas espirituais, das ferramentas espirituais que nós precisamos ter para a nossa evolução. A primeira delas, insuspeita, ninguém dá esse valor entre os cristãos. Eu nunca conheci um cristão que tenha como prioridade, colocou como prioridade da sua vida a humildade. Você conhece algum? Nunca ouvi falar. Alguém que fez promessa: esse ano quero ser humilde, quero avançar,
Sei que é imprescindível para o meu avanço espiritual a humildade. Só grandes almas sabem disso e praticaram, exemplificaram isso. Como, por exemplo, Sócrates, o fundador da filosofia que foi base de toda a ciência, ou seja, toda a ciência e filosofia da Terra tem por base Sócrates, e toda a doutrina de Sócrates tem a ver com a humildade. Não só porque ele colocou como pilar da sua doutrina só sei que nada sei, duvidando dos oráculos que o apontavam para ele como o homem mais sábio de Atenas. Como posso ser o mais sábio se só sei que nada sei? Mas também ele praticou essa doutrina, vivia de uma forma muito simples, desapegada das questões materiais, dos títulos. Ele era considerado um herói de guerra e não tinha nenhum cargo de destaque na Atenas do seu tempo. Aliás, foi morto pelas pessoas de destaque. Como Jesus não quis nenhuma posição de destaque, como João Batista não quis, como Francisco de Assis não quis. Será que foi à toa que Mahatma Gandhi, depois de promover a independência da Índia, não quis nenhum cargo? Será que é por acaso que Chico Xavier, depois de ter inaugurado, espalhado milhares de centros espíritas pelo Brasil, nunca ocupou a presidência da Federação Espírita Brasileira, nem mineira, nem nenhum cargo da direção dessas federativas, nem mesmo um cargo de presidente de nenhum dos centros espíritas que ele fundou? Será coincidência isso que Siddhartha Gautama, o Buda, teve como ato fundante de toda a sua trajetória sair do palácio, deixar os tesouros, deixar as posições de destaque? Será por acaso? Eu duvido. Há uma confluência de tantas e tão diversas fontes para a humildade. Precisamos redescobrir essa ferramenta fundamental. Depois dela, logo na sequência, em importância, o segundo passo fundamental para todos nós é saber sofrer. Se na primeira bem-aventurança Jesus colocou que são bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, na segunda, ele chamou de bem-aventurados, que algumas traduções da Bíblia colocam como felizes, felizes os aflitos, felizes os que sofrem. Vejam, meus amigos, se não precisamos nos surpreender com Jesus, como assim felizes os que sofrem? Dá para entender uma coisa como essa? Alguém já pensou alguma vez, puxa, feliz é aquele que sofre? Impossível compreender isso se a gente não expandir a nossa visão espiritual. Como assim? Como assim felizes os que sofrem? Bom, em primeiro lugar, os espíritos vêm em nosso socorro dizer que o estágio que os mundos evoluem como seres humanos, que há estágios na evolução dos mundos, e que logo depois do mundo primitivo, mundo no qual os habitantes estão recém-saídos da animalidade, logo depois eles já recolhem as consequências das suas opções, das suas primeiras opções tomadas no mundo primitivo. E recolhendo e tendo essas opções sido basicamente equivocadas, porque são seres primitivos, o estágio seguinte só pode ser recolher as consequências dos equívocos na forma da dor. O segundo estágio dos mundos é o mundo de expiação e provas. Expiação e provas que pode e deve ser traduzido como dor.
Nós na terra estamos nesse segundo estágio, expiação e provas, dor. E o que pode ser mais importante depois da humildade, porque ela é básica para qualquer evolução, para qualquer aprendizado. Depois da humildade, o que é mais importante para habitantes de um mundo que tem como princípio pedagógico, que tem como momento pedagógico a responsabilização na forma da dor. Ora, nada mais importante para todos nós do que saber sofrer. São bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, disse Jesus. E como é que o aflito se consola? Exatamente por expandir a sua perspectiva. A dor maior do mundo, para muitas pessoas, é dada como a dor do parto, por exemplo. Pense sobre isso. Porque é que grande parte das mulheres, depois de ter passado por um primeiro parto, mesmo que com muita dor, se propõe a uma segunda experiência. Porque mulheres gostam de sofrer? Claro que não. Claro que não. Porque elas percebem a sublime finalidade daquele processo. E quando você descobre a finalidade de uma dor, você não só a aceita, mas se propõe a ela, se voluntaria à dor. Não há maior consolação para aquele que sofre do que a compreensão da finalidade. No polo contrário, não há dor maior do que aquela para a qual nós não encontramos sentido. Uma dor sem sentido é a dor mais dolorosa que tem. Por isso é que a criança, quando apanha, quando é castigada, de qualquer forma, com um castigo que lhe tire o celular, com um castigo físico, com uma bronca, mas quando ela não entende por que está sendo castigada, essa dor é insuportável. Ela é deformadora. A dor formadora, a dor educativa, é aquela em que a criança, o adulto, o educando, compreende a finalidade. Claro que Jesus quis dizer bem-aventurados os que sofrem, mas bem-aventurados os que sofrem em expansão de consciência, com uma perspectiva ampla espiritual, porque aqueles que sofrem com a perspectiva ampla espiritual serão consolados. Por exemplo, muitas pessoas são céticas, muitas pessoas são ateias, muitas pessoas não têm esperança, não acreditam em Deus, porque não veem qualquer lógica, qualquer bondade da vida, qualquer justiça da vida nas doenças congênitas, por exemplo. Como é que Deus pode ser justo se para uns dá dons especiais, como Mozart, que aos 6 anos de idade compôs uma sinfonia, e para outras pessoas dá uma paralisia cerebral que faz com que aquele ser nunca nessa vida escreva o próprio nome? Onde está a bondade disso? Onde está a justiça de Deus? Todo aquele que pensa sobre a vida com a perspectiva estreita de apenas uma existência é praticamente obrigado a ser ateu. Todo intelectual materialista, que portanto só pode pensar dentro dos limites de uma vida, que a vida começa no berço e acaba no túmulo, ele é empurrado ao materialismo, ao ceticismo, à descrença, ao ateísmo. Por quê? Porque não se conforma
não apenas com as doenças congênitas, mas com dores que fazem as crianças sofrerem muito. Veja o caso dos Yanomamis, dos bebês Yanomamis que estão morrendo de desnutrição na infância. Onde está a justiça disso? O que eles podem ter feito de errado para merecer uma morte tão horrível como essa? E os casos de abuso sexual intrafamiliar de crianças. Onde está a justiça disso? Onde está a justiça de tanta gente boa que descobre um diagnóstico terrível, que padece muito com um câncer extremamente invasivo, dolorido, às vezes prolongado? Onde está a justiça? A lógica permanece a mesma. Somente aqueles, entre todos nós que sofremos, porque estamos no mundo de provas e expiações, uns de uma forma, outros de outra, todos nós sofremos. Qual a consolação para aquele que sofre? De qualquer forma, em todos os momentos, é a compreensão expandida da dor. Somente aquele que compreender a dor à luz das vidas sucessivas, à luz da eternidade, compreenderá a perfeita justiça de Deus, a absoluta bondade de Deus. É então que o intelectual, que a pessoa que pensa a vida, que não quer uma fé cega, que a pessoa que usa a sua razão na compreensão da vida, consegue se reconciliar com Deus, o que pode ser traduzido como uma consolação, é claro. Não há consolação maior do que nos reconciliar com a bondade perfeita, com a justiça exata de Deus. Aí passamos a sofrer as dores que forem inevitáveis, porque é um absurdo buscar o sofrimento. Religiosos, doentes de todos os tempos buscaram o sofrimento como se isso melhorasse. Não melhora a vida de ninguém. Mas aquela dor que é inevitável, ela só pode se tornar passável, só pode ser assimilada, só pode ser aceita por aquele que a colocar, a situar à luz da eternidade, à luz das vidas sucessivas, à luz da lei de ação e reação ou lei do karma. Aí sim, aí aquele que nasce com paralisia cerebral ou com limitações neurológicas pode, não obrigatoriamente, nunca podemos cair num automatismo, mas pode sim ter sido um espírito que em outras vidas usou muito mal a inteligência e que nessa tem retirado a inteligência para revalorizar, para ressituar, para dar importância a esse maravilhoso dom do espírito. Assim como pessoas que correm atrás da fertilidade nessa vida podem, e não automaticamente, mas podem estar num processo de revalorização da maternidade e da paternidade, que em outras vidas não foi capaz de valorizar, submetendo seus filhos a situações de violência, negligência, abandono, aborto. As lutas doloridas, o processo sofrido da busca pela geração de filhos faz, sem dúvida, nessas almas, um processo de revalorização da maternidade e da paternidade que nenhum curso da Terra seria capaz de prover. Oh, meu Deus do céu.
Desculpem, precisamos fazer essa pausa para retomar para os amigos do Facebook, mas já estamos aqui de novo. Retomando o nosso curso, tivemos uma queda, infelizmente, uma queda de conexão, mas estamos retomando o nosso curso Encontros Essenciais com Cristo. Hoje falando da bem-aventurança, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Muito felizes em estar tocando nesse tema fundamental, a dor. A reconciliação com Deus que só pode ser feita a partir do entendimento da dor. Fundamental esse tema, fundamental que toquemos nesse ponto. E o nosso curso tem essa estrutura. A primeira meia hora, como fizemos até agora, ele tem essa característica da exposição. Logo depois, fazemos uma oração, fazemos uma mentalização, fazemos um vulcão de energias positivas, solidárias, compassivas, endereçadas ao tema do nosso encontro. Hoje falaremos sobre a questão fundamental da dor. Hoje faremos uma mentalização, convido todos os amigos, todas as amigas a fazer uma mentalização para todos aqueles que sofrem. Que saibamos multiplicar a nossa solidariedade, transbordar em nosso coração, para atingir todos aqueles que sofrem ao nosso lado, na nossa família, no nosso país. Sugiro especialmente os nossos irmãos indígenas, mas também, como sofredores, situo também os nossos irmãos garimpeiros, que serão talvez sofredores maiores do que os indígenas, porque o sofredor que causa sofrimento a outro sofredor, esse sem dúvida é o maior equivocado, é o mais digno de compaixão, é o mais necessitado de serviço. Então hoje iremos orar por índios e por garimpeiros, pela esquerda e pela direita do Brasil, ambos sofredores, especialmente quando colocam o seu ego, a sua vitória, entre aspas, acima do próprio país. Queremos colocar todos os sofredores da Ucrânia e da Rússia, de novo com a mesma lógica, porque ambos estão sofrendo, ambos têm conhecidos parentes morrendo, ambos estão sendo invadidos pela lógica da violência. Então agora, nesse momento, queremos dedicar o nosso encontro essencial com Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A uma oração, a um vulcão de compaixão e solidariedade por todos os que sofrem na África, com a fome, com as doenças, as opressões, as guerras, no Oriente Médio, na Europa, na China, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na América do Sul, no Brasil. Todos os que sofrem entre os seres humanos, todos os que sofrem entre os animais, todos os que sofrem entre os vegetais, e mesmo o sofrimento que os nossos equívocos têm gerado no nosso planetinha Terra.
queremos muito produzir luz, produzir serviço, produzir compaixão para todos os sofredores. Incutir-lhes, preencher em nós mesmos e transbordar de nós mesmos essa certeza que nós geramos até agora. Que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que mesmo que não consigamos compreender exatamente as causas de nossos sofrimentos, mas que confiemos na justiça perfeita, na bondade extrema, no amor incondicional de Deus. Única condição, única maneira de bem enfrentarmos a dor. O paciente que vai para a mesa de operação vai confiante na medicina dos homens. O aluno que vai para uma prova, mesmo extremamente difícil, vai confiante no sistema educacional, no seu mestre. Por que nós não teremos confiança em Deus? Entreguemo-nos à dor, compreendendo o máximo possível os princípios gerais de justiça, de bondade, de amorosidade, da vida de Deus, nessa perspectiva expandida da eternidade, das vidas sucessivas, da lei do karma. Sofredores de toda a terra, compreendam, aceitem pelo menos o princípio da justiça de Deus se fazendo através das múltiplas existências. Porque assim, todos vocês, reconciliando-se com a certeza da bondade e do amor que preside a tudo que existe, vão ter muito melhores condições de buscar o que a vida está querendo ensinar, buscar a aceitação das dores, buscar o aprendizado com as dores, buscar a cura que todas as dores representam em nossas vidas. Curem-se, curemo-nos, sofredores de toda a terra. Aprendamos, sofredores de toda a terra, de mãos dadas, solidários uns com as dores dos outros, irmanemo-nos, confraternizemo-nos, solidarizemo-nos. Nesse momento extremo de dor, porque passa a terra, nos outros que ainda virão, mas sempre buscando colocarmos-nos no lugar dos outros, pela empatia, pela compaixão, pelo serviço, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não há maneira melhor de nos reconciliar com Deus do que o serviço. Não há melhor forma de nos aproximarmos, nos unirmos a um Pai sublimemente amoroso do que servindo aos seus filhos. Sirvamo-nos uns aos outros, compassivamente, empaticamente, porque essa será, tenham a certeza, meus amigos, a nossa maior consolação. Graças a Deus que esse banho de compaixão, de empatia, de serviço, de fraternidade amenize todas as dores, encoraje todos os sofredores, dê lucidez e fé a todos aqueles que padecem, quaisquer que sejam as consequências dos seus atos, e com aceitação transformem-se, aprendam e nos curemos. Graças a Deus que essa nuvem brilhante
de serviço compassivo seja absorvida por cada um dos seres da terra, minerais, vegetais, animais, hominais. E que, irmanados na grande família universal que Jesus nos ensinou a perceber através dessas duas palavras luminosas, Pai Nosso, nós possamos viver o amor da família universal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que aqui seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, a coragem nossa, a lucidez nossa de cada dia nos dê hoje, Pai, por favor. Perdoa as nossas ofensas, as nossas rebeldias, assim como nós perdoamos as ofensas e as rebeldias dos outros para conosco. Não nos deixes cair em tentação e que assim consigamos, sem cair em tentação agora, nos livrarmos de todo mal no futuro, no mundo de regeneração, já não mais marcado pela dor, mas marcado pela boa vontade. Graças a Deus. Muito bom, maravilha estarmos juntos, aprendermos juntos nesse estágio fantástico que estamos vivendo. Trazendo agora as questões que as pessoas trouxeram lá no primeiro momento do vídeo. A Sônia Lopes disse assim: percebo que disputas materiais ou por egos são tão inúteis. Não é verdade? Imagine que dois irmãos na adolescência briguem tanto por um chiclete, que se machuquem, se magoem e se separem por toda a vida. O que você acha disso? O que você falaria para esses dois irmãos? Não vale a pena se separar de um irmão por toda uma vida por causa de um chiclete. E de novo, a perspectiva espiritual é a nossa salvação. Porque o mundo espiritual, nossos anjos de guarda, os dirigentes da terra, Jesus, estão a nos orientar nesse mesmo sentido. Não se afastem das pessoas, não agridam ninguém, não humilhem ninguém por questões religiosas, por questões partidárias, por questões de negócios. Ouçamos na alma Jesus falar essa frase que nós situamos muito no casamento, mas que nos serve fantasticamente para esse momento. Que o que Deus uniu, o homem não separe. E como Deus é amor, que o que o amor uniu na família, no casamento, na amizade, no coleguismo de trabalho, na vizinhança, que o que Deus uniu, que o que o afeto uniu, o orgulho, o homem não separe. Tomemos essa divisa de Jesus como diretriz das nossas relações, ultrapassando esse veneno do ódio, da intolerância, que tanto tem amesquinhado as nossas vidas. Repitamos, todos nós juntos, que o que o amor uniu, que o que Deus uniu, o ego, o homem não separe. Que o que o amor uniu, que o que Deus uniu, o homem, o orgulho, não separe. Que o que Deus uniu, que o que o amor uniu, o orgulho e o homem não separe.
Que assim seja para todos nós. Pelo que vejo aqui, não tivemos outros comentários que pudessem dar margem a reflexões. Mas entendemos que pudemos, na reflexão de hoje, no estudo de hoje sobre a dor, fazermos essa comunhão, darmos essa ferramenta de consolação pela expansão da visão espiritual, como grande forma de ganhar aceitação da dor, aceitação da diferença, aceitação daqueles que se colocam diferentes de nós, daqueles até que nos odeiam. Mas, acima de tudo, não sejamos nós a odiar. Compreendamos a diferença, o respeito à liberdade do outro, o respeito à opinião do outro, deixando-nos dirigir, como orientado por Jesus, pelo amor. Gratidão por estarmos aprendendo juntos. Domingo que vem estaremos na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa chave é a compreensão fundamental para entendermos o que está em jogo nesse momento da transição planetária. Herdarão a terra aqueles que se autopacificarem. Fica o nosso convite para domingo que vem, 17h30, terceiro momento dos nossos encontros essenciais com Cristo. Um grande abraço, ótimo final de domingo para você. Até lá!